Ei, bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus venha falar conosco nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, nos ensinar tudo aquilo que Ele quer nos ensinar e falar a nossa mente e ao nosso coração. Para quem está aqui a primeira vez, né? Eu me chamo Denise Zeffle, faço parte do Ministério Curados para Curar o Brasil. E esse propósito é um propósito pelo corpo físico, pelos projetos e sonhos. Eu falo que ensinando, né, a gente é tratado. E esse está sendo um dos propósitos mais difíceis para mim. Não porque é difícil pela questão espiritual, mas no corpo físico. Porque eu também estou sendo tratada, também estou sendo ministrada. Não estou vindo aqui, não é porque eu não quero. A minha voz tá ruim, eu tô com uma tosse há alguns dias. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu tô vivendo no meu corpo físico. Porque eu falo que ninguém é 100%. Tem pessoas que têm dificuldade em uma área, tem pessoas que têm dificuldade em outra área. Eu falo que a parte espiritual não é a minha dificuldade, mas a parte física sim. Então, nessa manhã vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco, porque da mesma forma que Ele fala com vocês, Ele também fala comigo. Eu também estou sendo ministrada, também estou sendo cuidada. Eu também estou recebendo de Deus aquilo que eu tenho entregado para vocês. Pai, nessa manhã eu me coloco diante da Tua presença, te clamando a Deus pela vida de cada pessoa aqui que está fazendo parte desse propósito. Nós estamos hoje já no 17º dia, já está faltando pouquíssimo tempo para a gente encerrar esse propósito. Mas o Senhor é Deus que cuida de todas as coisas, o Senhor é Deus que sabe de todas as coisas. E eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer por nós. Fala comigo, fala com cada pessoa aqui nessa manhã, que o Teu Espírito, ó Deus, venha transbordar sobre as nossas vidas. E que em nome de Jesus, o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E elas são as causas de não sermos consumidos. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estar em Tua presença e de ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Pai, porque eu tenho visto a mão do Senhor cuidando de mim, me impactando, Deus me dando fonte de vida, me dando direcionamento, me dando, ó Deus, aquilo que eu preciso para prosseguir segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito. Eis-me aqui para te servir, para te adorar, para te exaltar, para cumprir o Teu propósito, para fazer a Tua vontade nessa terra. Me usa com autoridade, poder e graça, que eu venha falar daquilo que eu tenho vivido, não, ó Deus, somente da boca para fora. E que em nome de Jesus, o Senhor possa ministrar na minha mente e no meu coração aquilo que o Senhor quer também encher cada pessoa que aqui está. Em nome de Jesus, eu os abençoo e te peço, fala conosco. Amém. Então, nessa manhã eu falei com Deus que eu queria uma palavra que falasse comigo assim como falasse com vocês, porque como eu disse aqui no início, esse propósito está sendo um dos propósitos mais difíceis para mim. Eu tenho uma saúde muito forte, é muito raro eu ter gripar, é muito raro eu pegar algum tipo de doença, algum tipo de infecção. Eu sou muito mole, eu sou muito frouxa quando eu passo mal. Eu tenho muita sensibilidade no meu corpo físico. Eu sinto dor para pentear o cabelo. Eu não gosto de cremes porque se não for um creme específico, ele fica pregando no meu corpo. Meu sistema sensorial é muito sensível, então eu não gosto. Então são várias coisas que mexe comigo na estrutura física. E aí essa madrugada eu gosto muito de ler
E eu falo que um dos sonhos que Deus está realizando na minha vida é a faculdade. Então, eu estou numa busca muito grande de conhecimento e de estar buscando a presença do Senhor. E aí, nessa madrugada, eu estava lendo esse livro, ele chama Biblioquímica. É um livro, né, baseado na química, as evidências das ciências biomédicas na Bíblia. E aí, quando eu li ontem uma parte falando, então o Senhor modelou o ser humano no pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem se tornou um ser vivente. E aí, por que nesse livro estava falando? O pó retorne à terra de onde veio, o espírito volte a Deus que o concedeu. Eclesiastes 12:7. Esse primeiro versículo, Gênesis 2:7. E primeiro o homem foi formado do pó da terra, e o segundo homem é dos céus. 1 Coríntios 15:47. E aí, nessa parte, falando o quê? Que a partícula de argila na biosintética são as moléculas para a origem da vida. E o que tem nelas? Então, hoje já foi descoberto que a argila, ela protege a degradação do ambiente. Então, a argila é uma molécula que é como se ela fosse um protetor. É como se ela tivesse um hidrogel dentro dela que protegia, né, uma molécula do RNA através do barro. E aí eu achei muito interessante isso, que eu comecei a falar assim, nossa Deus, então o DNA e o RNA são protegidos por uma molécula tipo um hidrogel. É como se fizesse uma cápsula protetora nela. E aí eu comecei a estudar essa palavra baseada na argila. E eu fiquei encantada com isso e falei assim, Deus, fala comigo, porque eu sou um vaso de barro. Eu preciso de ouvir a sua voz, eu preciso ser ministrada por ti. E aí eu lembrei daquele versículo onde eu creio que é Paulo que fala, né? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesma não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que significa isso? Lá em 1 Coríntios 9, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo, eu reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesma não venha de alguma maneira ficar reprovado. E eu percebi que uma cápsula de hidrogel é como se ela fosse uma proteção. E a argila, a molécula dela já tem isso, ela já tem essa proteção. Então, se eu e você fomos formados do pó da terra, nós já temos toda a proteção que nós precisamos em cada célula do nosso corpo, em cada molécula do nosso corpo. Mas aí, quando Paulo fala aos Coríntios, ele fala, antes subjugo o meu corpo e eu reduzo a servidão. Então, hoje o que eu estou vendo é, eu preciso subjugar o meu corpo, porque o meu corpo, ele está sendo reduzido a pó. Eu falei com Deus, falei assim, Deus, que propósito difícil, falar da parte espiritual é bem mais fácil do que do corpo humano, do que esse cuidado com o corpo para a gente alcançar os projetos que a gente quer. Só que o que eu percebi é que as pessoas não têm propósito claro do que elas querem para a vida dela. Então, quando eu comecei esse propósito, no corpo físico, eu falei de um sonho, de um projeto, baseado em algo palpável. O que é algo palpável? Que eu consigo medir. Daqui quanto tempo que eu vou dar conta de fazer isso? Eu já comecei, qual que é o progresso que eu fiz? A gente fala das metas SMART, né? Dentro da linguagem empresarial. Mensurável, atingido, com tempo determinado. Isso são metas claras. E aí eu falei que eu queria uma meta, né, para essa questão do corpo físico e do projeto, porque a gente está com um projeto e é um projeto, eu entrei nesse propósito por um projeto do meu esposo,
e falei com Deus, Deus, me ajuda a melhorar o meu corpo físico, eu preciso começar a comer no horário, eu preciso manter uma alimentação saudável, eu preciso manter uma atividade física e eu tenho lutado. Nesses dias eu falo que até os dias de eu ministrar, eu não estou dando conta de ministrar. E eu falei com Deus, falei assim, Deus, mas eu tô ficando ruim. Ele falou assim, eu também estou te tratando. Porque para você não ensinar, isso é reprovada. Porque nenhum de nós somos perfeitos. Naquilo que eu sou boa numa área, eu não vou ser em outra. Naquilo que eu sou na outra, pode ser que eu não seja na outra. Então eu preciso aprender, eu preciso ser ensinada, eu preciso ser ministrada também. Eu preciso ser cuidada. E Deus está cuidando de mim de uma maneira tão legal que até os dias que seria para me ministrar, eu não tenho dado conta. Por quê? Porque o meu corpo está sendo tratado. Porque eu sou muito forte, porque nas questões espirituais eu tenho conhecimento, mas no corpo físico, meu corpo está sendo tratado. Eu estou tendo que aprender a me alimentar. No sábado, quando eu sentei aqui, eu estava indo gravar um vídeo porque eu lembrei que eu não estava tomando meu suplemento. Eu tomo suplemento há mais de 10 anos, desde os 19 anos, quase 18 anos eu já tomo suplemento. Ômega 3, o meu deu baixo, então eu tomo ômega 3, eu tomo cálcio, eu tomo vitamina E, eu tomo o Daily. O Daily é um suplemento de vitamina que tem todas as vitaminas e todos os minerais. E aí eu fui ver, eu falei assim, Deus, por que eu tô passando tanto mal? Há tanto tempo que eu não gripo, dá essa época de gripe, todo mundo gripa, todo mundo fica ruim e eu não. Aí Deus falou assim, porque você estava tão envolvida nos projetos, tão envolvida naquilo que eu coloquei nas suas mãos para administrar, que você estava esquecendo de você. E você precisa de cuidar de você e eu arrumei uma forma de te chamar a atenção. A sua saúde física, ela precisa também ser cuidada. E aí eu lembrei, quando eu, há 13 anos atrás, 10 anos, 10 para 13 anos atrás, eu lembro quando eu conheci essa linha de suplementação e que eu estudava muito as moléculas, eu estudava muito cada tipo de suplemento, a composição, qual que é a necessidade para ele, do corpo de cada um deles. E aí o Senhor começou a me trazer a memória. Denise, as pessoas estão precisando cuidar do corpo físico, do templo, porque senão elas não vão dar conta daquilo que eu tenho para entregar na mão delas, inclusive você. E aí lá em Gálatas 1,6 fala, maravilho-me de que tão depressas passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além dos que vos já tenho anunciado, seja anátema. Então é mentira. Qual que é o evangelho da cruz de Cristo? Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando nós não estamos cuidando do vaso de barro, que é essa molécula aqui, que nós somos formados do pó da terra, nós não estamos nos amando. Então eu estava ministrando espiritualmente para vocês, tão envolvida nisso há 6 meses, tão intensa, que eu estava esquecendo daqui do vaso de barro que eu sou. E aí eu fui e falei com Deus, falei assim, ai Deus, eu tô passando muito mal dessa vez. Eu preciso entender o que está acontecendo. Ele falou, eu tô te tratando. Então, uma coisa que eu falo é que Deus, não é porque a gente ensina que a gente não é tratado, não. A gente ensina e a gente é tratado à medida que a gente vai ensinando. Porque eu não quero ficar para trás, eu não quero perder aquilo que Deus tem para mim ensinando. Eu quero aprender e prosseguir em conhecer a Deus, mas cuidando de mim também. E lá em Timóteo 4,16 fala exatamente assim. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Perseveras nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti quanto os que te ouvem. Então, o que Deus tem? Cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, eu preciso cuidar de mim e disso que eu estou ensinando. Porque o que eu estou ensinando, se eu não faço isso, eu não construo uma autoridade para você tomar posse disso na sua vida. Então, o tempo que eu estou cuidando de mim, eu estou lutando para me salvar a mim mesma e ter a autoridade para ministrar sobre vocês, para me poder construir e perseverar nisso que Deus está colocando no nosso coração. Então, nessa manhã, eu quero falar com vocês que Deus, Ele manda a gente cuidar do vaso de barro. Porque o nosso corpo, ele precisa de atenção. Nós precisamos de, no mínimo, 2 litros de água por dia. Nós precisamos ter projetos claros. Eu vou falar hoje. Quem aí já pediu o seu questionário nutricional? Esse questionário aqui é um questionário de 95 perguntas. É a Marlene e a Lara que vai acompanhar vocês nesse questionário. Quem está nos grupos do propósito pode pedir lá para sua administradora. Porque o que é esse questionário? Este questionário é que vai falar como está a sua saúde física. Você quer uma equipe de médicos, endocrinologistas, clínico geral, nutricionistas, psicólogos que montaram 95 perguntas, é um programa que a gente tem e que ele fala quais as vitaminas que está faltando no seu corpo de acordo com cada dificuldade que você está tendo. Unha quebradiça, visão noturna deficiente, histórico familiar de câncer, fraqueza nas pernas, formigamento nas mãos, esbranquiçamento prematuro dos fios do cabelo. Cada uma dessas coisas está ligada a uma deficiência no seu organismo. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque os projetos, eles precisam ser projetos claros, mensurável, atingível, com tempo determinado. Então, eu falei com Deus que nesses 21 dias eu queria que Ele me moldasse a ponto de eu voltar a fazer atividade física, a cuidar do meu vaso de barro, a me alimentar no horário. E eu tô passando por esse processo de ser quebrada, de ser ministrada, de ser ensinada, de ver Deus me cobrando. O meu tempo eu não estava tomando minha suplementação, eu tinha ficado tão envolvida que eu tava... Ela fica na cozinha, e ela tava lá, mas eu não tava lembrando de tomar nem meu ômega 3. E o que acontece? O meu corpo, ele gasta muita energia, nosso cérebro gasta 70% dos nutrientes que a gente ingere. Então, como nesses últimos 6 meses eu fiquei muito envolvida com estudo, busca de conhecimento, faculdade, dando suporte a pessoas no ministério, dando suporte a muitas mulheres que estão aqui, como vocês. Então, o que aconteceu? Eu gastei a minha reserva e o meu corpo físico está fraco. Estou pesando 56 quilos. Isso é um dos pesos que eu não tenho há mais de 8 anos. E eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Aí ele falou, você está num propósito, aprendendo a cuidar de você. Então, nós estamos eliminando a gordura a gordura ruim. Então, eu estou vendo esse processo de transformação de dentro para fora e agora de fora para dentro. Então, eu quero te dizer, faça você também um propósito com você de cuidar do seu corpo, de cuidar do boneco de barro onde o Espírito Santo habita, porque para você ser testemunho de Deus, você precisa estar fazendo isso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E o que representa isso? Que para a gente ser ouvido, às vezes a gente precisa praticar aquilo que a gente está ensinando. E muitas das vezes as pessoas querem nos ensinar aquilo que elas ouviram alguém falar. E aí você não constrói autoridade nenhuma nisso. Porque aquilo que você ouviu é apenas uma coisa que você ouviu. Agora, quando você vive, você carrega autoridade. Então, eu estou ensinando para vocês e estou sendo tratada, sendo ensinada também.
E isso é maravilhoso, que Deus mostra que ninguém é autossuficiente, que não precisa ser cuidado, que não precisa ser tratado. Alguns estão melhor na área da alma, nas emoções, nos sentimentos. Alguns estão melhores no corpo físico, têm aquela facilidade da atividade física, da alimentação no horário. Passa mal e por causa do alimento. Eu consigo ficar de jejum períodos muito prolongados. Eu consigo fazer alimentação com restrição de carboidrato, com restrição de açúcar, com restrição de gordura. Qualquer coisa que eu for me colocando para fazer na questão de alimentação, eu tenho facilidade. Mas tem pessoas que não. Então, o que eu preciso de você hoje é aquilo que você quer ensinar, viva primeiro. Por quê? Esse propósito é o que eu menos estou falando, mas é o que eu mais estou aprendendo. É o que eu mais estou sendo ensinada, é o que eu mais estou sendo ministrada, porque eu também tenho necessidades. Então, nós precisamos ensinar daquilo que nós vivemos. E se você ainda não pediu a sua suplementação, não fez a sua análise, vou falar com vocês. O que me chamou mais atenção essa última semana foi quando eu fui fazer minha análise. Eu tenho muita dificuldade. Os pés frios e as mãos frias são por falta de cálcio. Porque o impulso elétrico ele não dá conta de chegar nas extremidades, que é nas mãos e nos pés. E aí fica tudo gelado. E às vezes até o sangue circula de maneira devagar. E aí quando eu fiz minha avaliação nutricional de novo, tinha mais de 13 anos que eu não fazia essa avaliação, né? Não, na verdade eu fiz ela 3 anos atrás. E aí, na última vez que eu fiz, estava tudo em equilíbrio. Eu estava cuidando da minha vida, tranquila e tal. Aí agora que tudo saiu do lugar, eu não estava dando conta. Eu vi que o meu cálcio estava baixo, meu zinco estava baixo. Tudo que era de ferro, tudo que era de mineral no meu organismo estava baixo. Eu falei assim, por isso que eu tô sentindo tanto frio no pé, por isso que eu não tô conseguindo esquentar o pé nem com meia. Por quê? Porque se a gente não renova o nosso conhecimento, a gente vai esquecendo. Então, assim como eu tenho facilidade em cuidar da pele, do rosto, eu preciso aprender a cuidar do meu corpo, da minha alimentação, comer uma alimentação saudável nos horários. Então, assim, à medida que a gente vai sendo trabalhado, à medida que a gente vai sendo ministrado, à medida que a gente vai aprendendo de Deus, porque a palavra ela é viva e eficaz e ela nos ensina todas as coisas, inclusive a cuidar de nós mesmos. Então, que nessa manhã você possa ter sonhos, projetos claros, atingível e alcançável. Assim como eu entrei nesse propósito para um sonho, para um projeto claro. E aí Deus falou comigo, para isso seu corpo precisa estar bem. E aí ele mostrou que meu corpo não estava bem. E eu preparando o perfil nutricional para vocês, eu fiz o meu. E aí foi um boom, assim, que eu falei, nossa, olha, há 18 anos que eu tomo suplementação e tinha quase 6 meses que eu estava esquecendo de me suplementar. Eu acho que na verdade 3 meses direto, mas nos últimos 6 meses eu já estava um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Por quê? Porque como minha rotina tinha mudado, eu não consegui readaptar ela para poder, a primeira coisa que eu fizer no dia era tomar minha suplementação. Então eu ainda não tinha regulado a minha rotina de introduzir minha suplementação. E nisso eu dei um monte de deficiência e já comecei. Na sexta-feira mesmo já comecei a suplementar de novo e já estou percebendo melhora no meu corpo físico, já estou percebendo melhora na minha mente. Então, aproveita esse ministério que está te cedendo, esse perfil nutricional, faça ele, descubra quais são as suas necessidades do corpo que você precisa tratar, porque às vezes um cansaço que você está tendo não é porque você está cansado, é porque você está precisando ser cuidado. Amém? Nessa manhã eu vou orar para você, para que o Senhor Jesus possa ministrar o seu coração e estar trazendo à sua mente aquilo que dá esperança,
aquilo que te ajuda a viver o propósito de Deus. Eu acredito que a chave está dentro do bolsinho da minha bolsa, Caleb. Bolsinho de trás. Que Deus possa te ajudar a trazer à sua memória aquilo que você precisa fazer, que o Espírito Santo ele habita dentro de você e ele te instrui em todas as coisas. Então, se você vai conversando com ele, ele vai te mostrando aonde você está precisando tratar. E nessa manhã eu quero orar para que você possa ser tratado exatamente onde você precisa. Então, curva a sua cabeça e toma posse dessa palavra, que aquilo que você está ensinando, você não seja reprovado, que aquilo que você está buscando, que você possa ter sensibilidade no espírito de ser tratado nisso também. Então, Pai, nessa manhã eu me coloco diante da Tua presença e te clamo que o Senhor venha trabalhar na mente, no coração de cada uma dessas pessoas, assim como o Senhor tem trabalhado em mim, dando experiências íntimas, contínuas, renovando o corpo, a alma e o espírito, Pai. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Então, nessa manhã eu estou te pedindo saúde física para o meu corpo, para os meus ossos. Senhor, me dá direcionamento do que fazer e como fazer, ó Deus, para eu aprender a me amar mais, para eu conseguir alimentar nos horários, para eu ter uma disciplina, ó Deus, de alimentação, ó Deus, não só correta, como eu já tenho feito, mas uma disciplina de alimentação, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, até mesmo para comer aquilo que eu tenho que comer. Pai, nos ensina, ó Deus, a fazer aquilo que nós estamos sendo direcionados. Se é um perfil nutricional para a gente descobrir as carências do nosso corpo, nos dá, ó Deus, coragem, vontade de fazer, de buscar, porque às vezes nós estamos ficando, nos tornando obesos mentais de conhecimento, recebemos tanto conhecimento e não colocamos nada em prática. Então, nessa manhã eu quero te pedir, ó Deus, para que cada pessoa que esteja ouvindo, ó Deus, essa ministração, possa colocar em prática isso que elas estão ouvindo, porque o Senhor é um Deus que nos ensina a nos amar, nos ensina a nos cuidar, se preocupa conosco em todas as áreas. Então, nesse momento, ó Deus, eu quero te pedir, assim como o Senhor está fazendo comigo, assim como o Seu Espírito Santo está me permitindo passar um momento de deficiência no corpo físico, estar, ó Deus, sensibilizada, estar, ó Deus, enfraquecida no corpo, para me poder aprender a prestar um pouco mais de atenção em mim, a me cuidar mais, a ter um pouco mais de tempo comigo. Faça com essas pessoas também. Se preciso for, ó Deus, mexe na estrutura. Permita que elas tenham que parar de alguma forma para ver aquilo que o Senhor está querendo chamar a atenção delas, para que elas não percam, ó Deus, aquilo que o Senhor tem prometido. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que os planos do Senhor são mais altos, mas a obediência é nós que temos que cumprir, que os passos que nós temos que dar é nós que vamos ter que dar, que o Senhor não vai fazer ele para nós, que o Senhor já fez tudo que o Senhor tinha que fazer. E quando chegar na parte do impossível, o Senhor nos transporta, o Senhor nos ajuda, mas naquilo que é impossível, mas tudo que for possível, nós possamos dar passos de fé, avançando para o projeto, para o propósito, para o sonho, para aquilo que nós queremos realizar. E assim como eu entrei nesse propósito para um sonho, realizar um projeto junto com o Ari, um sonho, ó Deus, o Senhor me cobrou o meu cuidado com o meu corpo. Então, Pai, me ensina. E da mesma forma que o Senhor está me ensinando, ó Deus, me reveste de autoridade para ministrar sobre a vida dessas mulheres, sobre essas pessoas, ó Deus, que têm buscado ouvir Sua voz. O próximo propósito sobre a alma ferida, ó Deus, vai direcionando cada palavra, cada pessoa que vai ministrar também, ó Deus, e já vai levantando as pessoas, ó Deus, que serão ministradas nesse propósito, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que permanece conosco em todo tempo, e que a partir do momento que nós nos submetemos a cumprir um propósito junto com o Senhor, o Teu Espírito Santo vem de maneira
indescritível, não tem como falar, e nos pega pela mão e nos conduz àquilo que nós não damos conta de fazer. Então, Pai, assim como eu estou sendo ministrada, assim como eu estou sendo cuidada, assim como eu estou sendo, ó Deus, trabalhada, vem, ó Deus, na minha vida, ó Deus, e faça conforme o teu querer, conforme o teu propósito. Faça, ó Deus, segundo a tua vontade, e vai direcionando cada uma das pessoas, ó Pai, para que o Senhor venha, ó Deus, encontrar a mente e o coração delas preparado para receber a tua palavra, para receber, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para depositar, ó Deus, nesses vasos de barro tão preciosos que estão aqui. E nessa manhã, ó Deus, eu te peço, continue, ó Deus, fazendo o teu querer, renovando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, nos dando direção clara de tudo aquilo que o Senhor quer realizar. E que tudo que o Senhor nos direcionar, nós possamos ter coragem de exercer pela fé, ó Deus, mesmo que não o conheçamos, mesmo que seja um caminho novo, nós possamos ter coragem de exercer tudo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, bom e justo, e o Senhor é aquele que cuida de nós e faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Supre, ó Deus, as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, ó Pai, e aquilo que nós não damos conta de fazer. Eu sei que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis para podermos alcançar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. E que todo propósito, todo sonho, todo projeto, tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós teremos coragem e ousadia para exercer, em nome de Jesus. Eu abençoo o início da semana de cada uma dessas pessoas aqui, inclusive a minha também. E que tudo ocorra segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu propósito. E que nós possamos desfrutar da intimidade, da comunhão com o teu Espírito e viver as promessas do Senhor para nós aqui nessa terra. Em nome de Jesus eu te agradeço, desde já e eternamente, porque eu sei coisas maiores e maravilhosas o Senhor está operando. E que tudo seja sempre para a honra, glória e louvor do teu nome. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Deus continue guardando vocês. Lembre-se de orar por mim. Eu também estou sendo ensinada, cuidada, tratada. Sou necessitada da oração de cada um de vocês também. E o próximo propósito vai começar no dia 11, na segunda-feira que vem. Então eu vou liberar já o link, né, para o grupo do Novo Propósito. E vai falar sobre alma ferida. Nós fizemos o primeiro grupo do propósito que foi sobre a parte espiritual. Agora o segundo, que está sendo a parte do corpo, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então nós começamos com a parte espiritual e agora nós estamos fazendo sobre o corpo e agora nós vamos falar sobre a alma no próximo propósito. E o objetivo é que as pessoas com a alma ferida, pessoas que estão passando por depressão, por ansiedade, tudo isso que são doenças relacionadas à alma, nós queremos ministrar sobre a vida dessas pessoas. Então, se você está aqui ouvindo essa live, já sabe, na segunda-feira que vem começa um propósito novo, 21 dias sobre a alma ferida. Então, se você precisa de cura na alma, esse propósito é para você. Então, vou deixar já o link dos grupos aí, você já pode estar entrando e tirando, né? Pedindo ao Espírito Santo para te falar o que você vai tirar. Porque todo propósito nós tiramos alguma coisa. Nós entregamos alguma coisa como sacrifício. Esse propósito, o Senhor me pediu que eu tirasse o carboidrato inteiro. Então, eu não estou comendo trigo nenhum tipo de farinha branca. E aí eu estou vendo tanto que o meu corpo está sendo desintoxicado. Então, você vai orar e pedir o Espírito Santo para te falar o que você vai tirar. É o café? É o refrigerante? É o açúcar? É a quantidade de rede social? Cada um, o Espírito Santo ministra de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que ele está exigindo de você. Então, não faça
aquilo que eu estou fazendo não, peça o Espírito Santo, ele vai falar no seu coração. Todos aqueles que buscam a ele escuta. Então peça, ele vai falar com você de alguma forma, você vai sentir o que você precisa tirar. Então, na próxima semana já começa o nosso último propósito, né, desse ciclo de 3 propósitos de 21 dias, que é do corpo, da alma e do espírito. Nós começamos com o propósito espiritual, esse agora é o do corpo e o próximo é sobre a alma ferida, as doenças da alma. Nós vamos trazer muito conhecimento, muita base bíblica, junto com o conhecimento científico da área das emoções, onde atua todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações. Nós, mulheres, principalmente, somos muito sentimentais e temos muita facilidade de ser ferida. Então, prepare-se para esse próximo propósito e traga alguém com você, se comprometa com alguém. Eu vou deixar o link dos grupos e você já pode estar entrando e recebendo as informações lá das meninas do nosso ministério Curados para Curar o Brasil. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada de descanso e de renovo, ouvindo a voz do Espírito Santo na sua vida durante a semana inteira. Um beijo, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.